Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Este é o segundo projeto que faz parte de uma série especial de vídeos com o tema Carnaval. São 4 projetos que poderão ser personalizados de diferentes formas a partir da primeira ideia, que foi o projeto das flores, o Top Florescer, que eu já ensinei aqui no canal e que o link vai estar disponível para você aqui na descrição e também no final desse vídeo e nos cards. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar o segundo projeto, que será um top frente única feito com trama de nós quadrados, que poderá ser personalizado também com as flores. Então aqui eu vou te ensinar uma nova peça que também poderá ser personalizada com as aplicações que nós aprendemos no primeiro vídeo. Mas antes de começar, eu quero te pedir, por favor, que se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, clicando aqui embaixo. Esse é um ato simples, que não custa nada para você, mas que faz uma grande diferença para mim. Essa é a melhor maneira de apoiar o meu trabalho e me incentivar para que eu continue criando conteúdos por aqui. Não esqueça também de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo sobre o vídeo. E se você quiser me ajudar ainda mais, eu te peço para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Me acompanhe também pelas redes sociais. O meu Instagram é Rafaela Duarte Design, eu vou deixar aqui na tela. Por lá você acompanha os bastidores dos projetos que eu faço aqui para o canal e também o meu dia a dia de trabalho. Então tem muita coisa interessante e que não aparece por aqui. Então já me acompanha, me segue lá no Instagram para não perder nada. Conheça também os meus cursos tutoriais voltados para a área de vestuário. Eu vou deixar todos os links na descrição. E também o meu curso específico de bolsas, o Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te ensino na prática como funciona todo o processo de produção autoral. Todos os links estão na descrição do vídeo para você. Na descrição também você encontra toda a lista de materiais utilizados nesse projeto, todas as informações extras que não estão no vídeo. Então, se você tiver qualquer dúvida, dá uma olhada na descrição que a sua dúvida pode estar respondida por lá. Para esse projeto, eu escolhi o fio Glow, que é um fio 100% poliéster com lurex da Fischer Fios, tá? Então, eu vou utilizar esse fio na montagem dessa peça, mas você pode utilizar qualquer material que tenha acabamento parecido. Pode ser substituído por fio de malha, por outras espessuras de material. Esse fio ele tem um pouco de elasticidade, mas você também pode utilizar fios náuticos que não tenham elasticidade, tá? Não tem problema. O que pode diferenciar um material do outro é o resultado final de tamanho da peça. Tenha atenção a cada um desses detalhes. E eu vou te pedir para dar uma olhada sempre na descrição aqui dos vídeos, tá? Porque por lá eu deixo descrito como fazer a alteração, o que você precisa fazer de diferente de um material para o outro, a medida dos fios para cada tipo de material, tá? Então dá uma olhada aqui na descrição antes de seguir, se você for utilizar um outro fio diferente do que eu estou utilizando, tá? Bom, então vamos começar? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. Nesse projeto eu estou utilizando esse fio aqui, que é um fio sintético. Ele é de 5 milímetros, ele tem um pouco de elasticidade. Essa cor aqui é a cor diamante, eu vou deixar todas as informações sobre esse material na descrição, tá? Eu vou iniciar o processo de produção desse top pela tira principal, que vai amarrar no pescoço e vai ser a base inicial pra gente colocar os fios. Então eu tenho aqui um fio de 2 metros, ele já tá dobrado ao meio e eu vou começar a torcer esse fio. Então, para torcer o fio, você vai fazer os seguintes movimentos. Individualmente, em cada fio, você vai torcer, vai girar esses fios para a direita. Então, a gente vai torcer todos eles para a direita. Eu vou rodar esses daqui da esquerda para a direita e esse aqui que já está na direita para a direita. Então, eles estão torcidos já para a direita. Com as duas pontas torcidas para a direita, agora eu vou começar a torcer elas duas juntas, agora para a esquerda. Então, eu preciso fazer as torções em sentidos opostos para que ele fique firme. Então, eu torci as pontas individuais para a direita e agora eu vou torcer as pontas juntas, as duas pontas, para a esquerda. Então, eu passo o fio da direita por cima e vou torcendo. E à medida em que eu for fazendo essa torção e juntando os dois fios, eu preciso torcer os fios individualmente para o lado oposto. Então, eu continuo torcendo os fios individuais para a direita e torcendo as duas pontas juntas para a esquerda, tá? Então, eu vou fazer no sentido oposto. Dessa forma, a torção ela fica firme e não desfaz quando a gente terminar.
Então, eu vou seguir fazendo esse trabalho aqui até eu terminar todo o comprimento desses fios. Finalizei aqui a torção do fio por todo o comprimento e aqui no finalzinho vou fazer um nó para prender e finalizar. Depois eu vou cortar o que tá sobrando e fazer o acabamento das pontas com fogo, para que ela não desfaça. E aí eu tenho essa primeira tira finalizada. Aqui no início eu não preciso me preocupar, porque ela não vai desfazer. Eu posso dar um nozinho também aqui, pra ficar com o acabamento igual, tá? Então eu vou fazer isso. Você pode começar com 2 pedaços de fio separados, faz um nó e depois começa a torcer. Eu aqui decidi aproveitar um fio que eu já tinha aqui cortado, de 2 metros, pra poder fazer essa alça. Então, no fim, depois de feito toda a torção, esse fio ficou com aproximadamente 70 centímetros, tá? Ficou com 69 centímetros mais ou menos, só que ele tem um pouquinho de elasticidade. Se você não quiser fazer esse acabamento torcido, você pode utilizar o fio simples, ou então criar uma trança de 3 pontas, tá? Que também funciona bem. Se quiser uma tira um pouco mais larga, o trançado de 3 pontas vai funcionar bem. Eu vou usar o fio torcido porque eu acho que o acabamento fica mais diferenciado. Agora, em cima desse fio torcido, eu vou dividir ele ao meio. Vou marcar aqui o centro dessa medida. E nesse fio, esse vai ser o meu fio de base para começar a tecer o top. Aqui sobre esse fio, eu vou posicionar 8 fios de 2,10 metros. Eu vou criar um top com 30 centímetros de altura. Se você deseja criar um top com um comprimento maior do que 30 centímetros, eu vou deixar na descrição do vídeo como fazer o cálculo para os fios iniciais de acordo com a medida que você deseja. Então, sobre esse fio de base, eu vou posicionar os meus fios para começar a criar a trama. Então, primeiro, eu vou pegar um fio, vou dividir esse fio ao meio, eu vou posicionar o meu fio dobrado ao meio por baixo do fio de base, do fio torcido, vou puxar por cima e passar as pontas aqui por dentro do elo, desse jeito. E aí, eu vou ajustar e eu faço assim a laçada inicial. Vou posicionar aqui próximo do meu alfinete, que marca o centro do comprimento do meu fio de base. E vou posicionar mais 3 fios desse lado e depois 4 fios do outro lado a partir aqui do centro, para eles ficarem centralizados nesse fio. Posicionei aqui os 8 fios e essas 8 laçadas ficaram com aproximadamente 8 centímetros, um pouquinho mais de 8 centímetros, tá? Essa aqui vai ser a base inicial do nosso top, do pescoço. Então, agora, a partir desses 8 fios, eu vou criar 4 sequências de nós quadrados. Então, eu vou iniciar a sequência de nós, aqui eu vou criar 4 sequências de nós quadrados com 2 nós em cada trama, tá? Então, eu vou pegar, primeiro, 2 laçadas aqui, mais a extremidade, e com essas 4 pontas eu vou criar 2 nós quadrados. Então, eu deixo os fios centrais e faço as laçadas com os fios das extremidades. Então, eu criei aqui o primeiro nó, e agora eu vou criar o segundo. Vou
repetir esse processo em todos os outros fios, de 2 em 2, eu vou criando 2 sequências de nós quadrados. Então, eu tenho aqui mais 2, e eu vou criar mais 2 nós. Nas próximas 4 pontas eu crio mais 2 nós. E aqui nos 2 últimos fios, nas últimas 4 pontas, eu crio mais 2 nós. Intercalado a essas sequências aqui, eu vou criar mais 3 sequências de 2 nós quadrados. Uma entre essas 2 primeiras sequências, a outra entre essas 2 sequências centrais e a última aqui entre essas 2 últimas. Então, eu vou criar sequências intercaladas. Eu tenho 2 aqui em cima, eu vou criar uma aqui no centro, usando 2 pontas de cada sequência. Vou fazer também 2 nós quadrados na sequência. Eu agora vou criar mais uma sequência de nós aqui, mas antes eu vou incluir um novo fio nessa extremidade, um em cada extremidade. Para eu saber a medida dos próximos fios que eu vou utilizar e incluir de acordo com o processo, nós vamos cortando por partes, tá? E aí você pode pegar esses fios aqui do centro, o que tiver com a medida menor, aqui no caso os dois estão iguais. A gente vai pegar um daqui do centro da trama e vai medir quanto ele tem de comprimento de sobra de ponta aqui, que deu aproximadamente 95 centímetros. Então, eu vou cortar novos fios com o dobro dessa medida, tá? Eu posso deixar para ir cortando os fios à medida em que eu for criando a trama, nas medidas das pontas que forem sobrando aqui, pra gente não cortar fio grande demais e manter todo o padrão de medida por todo o projeto, tá? Então, a gente vai criando fileiras e cortando os fios à medida das sobras que a gente vai tendo. Sempre você mede o comprimento do fio e corta a medida dobrada, porque a gente precisa do fio dobrado e aqui eu tô medindo só metade dele, tá? Só metade da ponta. Então, aqui nesse caso deu 95 centímetros, eu já cortei 2 fios de 1,90 m cada. E eu vou incluir um de cada lado sobre essas 2 pontas. Então, eu vou dobrar o fio ao meio, vou encontrar aqui o centro. E aqui com essa metade, eu vou posicionar ela aqui na minha mesa. Vou prender aqui com o alfinete para ficar mais fácil. E aí, eu vou pegar essas 2 pontas dessa trama aqui, lá do início, vou passar por dentro dessas 2 pontas que eu acrescentei aqui. Eu vou só passar assim, como se eu estivesse passando por dentro, tá? Sem fazer nenhuma amarração. Eu só vou deixar essas 2 pontas aqui, que vão servir de base, por dentro dessas outras 2 pontas desse fio que eu acabei de incluir. E com essas 2 pontas aqui por dentro, eu vou criar aqui a sequência de nós. Então, eu jogo essas pontas aqui pra lá, que saem daqui, e com o fio novo que eu incluí, eu vou unir com essas 2 pontas que vem aqui da trama e vou criar aqui 2 sequências de nós quadrados. 2 nós quadrados, uma sequência igual a essas que eu já tenho feito, tá? Então, eu vou criar aqui uma nova sequência com um fio novo. Eu fiz o primeiro nó, agora eu vou fazer o segundo. Vou tirar o alfinete e agora eu vou pegar essa ponta que vem aqui do fio que eu incluí e vou ajustar ela bastante aqui pelo centro, puxar no centro pra ela ficar bem presa aqui nesses fios de base, tá?
Então, assim que nós vamos fazer esse primeiro acréscimo, com as duas pontas que sobraram aqui, eu vou criar um novo nó aqui embaixo com as duas pontas dessa sequência, tá? Então, essas pontas aqui são as que vêm lá de cima, que eu só usei de base. E agora, junto com essas duas dessa última sequência que eu criei, eu vou criar aqui uma nova sequência de 2 nós. E aí, antes de tecer, eu vou cruzar esses fios, tá? Então, eu vou só dar uma voltinha neles assim, pro acabamento ficar mais bonitinho. E aí, eu vou fazer a sequência. Que ele vai criar esse trançadinho aqui na lateral, pra não ficar só o fio solto assim. Então, eu fiz o primeiro nó e vou fazer o segundo. Agora, eu vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Eu vou pegar mais um fio de 1,60, dobrar o meio. Vou prender aqui próximo, onde eu vou tecer o nó. Daí, eu passo essas pontas aqui, que vem lá de cima, por dentro dessas duas pontas do fio novo. Deixo elas daqui de lado, faço a sequência de nós. Tiro aqui, já vou fazer o ajuste para esse fio ficar bem preso aqui. Vou fazer o segundo nó. Fiz a primeira sequência de 2 nós, agora eu vou fazer a segunda, torcendo aqui as pontas. E completo as duas sequências. Aqui eu já criei duas sequências de 2 nós, o que significa que eu já criei duas novas fileiras, tá? Então, essa primeira sequência de 2 nós, a gente vai completar aqui a fileira agora, a gente precisa criar mais duas sequências aqui intercaladas. Então, eu pego os fios centrais dessas duas sequências aqui de cima e faço mais 2. Pego agora essas outras duas e faço mais 2. Então, eu completei aqui a terceira fileira. E agora eu vou criar mais uma aqui embaixo, referente a essa última sequência que eu fiz, tá? Então, eu vou completar essa sequência. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 sequências de 2 nós quadrados nesse início, tá? Agora, eu vou criar mais uma sequência aqui embaixo e vou continuar incluindo fios, tá? Só que a partir de agora, eu vou incluir fios. Eu venho aqui, meço quanto de comprimento eu tenho nessas pontas que ainda me restam e corto os fios com o dobro da medida, tá? Os próximos fios vão sendo feitos dessa forma. Agora, eu vou incluir fios, novos fios aqui, só que a gente vai prender esses fios com uma laçada inicial, tá? Primeiro, eu vou criar aqui a sequência de nós, então, eu vou fazer aqui a sequência de nós intercalados. 2 nós em cada parte dessa, então, a cada duas sequências de cima, eu vou criar uma nova embaixo. E a partir daqui, eu já posso começar a abrir um pouco mais a distância entre uma sequência, uma fileira e outra, tá? Eu não preciso deixar tão justo a sequência de nós, para que a trama crie elasticidade e ela se adapte bem ao busto da pessoa.
Agora eu vou incluir novos fios aqui na extremidade para ir abrindo essa trama. Então, antes de criar aqui a próxima fileira embaixo, eu vou incluir fios. E aqui eu tenho um novo fio com o dobro da medida dessas sobras que eu tenho aqui no centro. Eu vou posicionar agora esse fio com uma laçada inicial, tá? Então, eu vou pegar as duas pontas aqui da extremidade, vou passar esse fio que tá dobrado ao meio, vou prender ele aqui com uma laçada inicial. E aí, eu vou jogar ele aqui pra baixo. Ele vai ficar mais ou menos no final da altura dessa última sequência, pra gente criar uma sequência nova aqui embaixo. Então, eu pego as duas pontas que eu incluí, junto a duas pontas dessa sequência, aqui de cima, e crio aqui uma nova sequência de 2 nós. Então, os próximos nós eu vou fazer intercalados a esses dois aqui de cima. Sem ajustar muito, tá? Não precisa deixar esse primeiro nó muito próximo das sequências anteriores. Já pode começar a deixar um espaçamento. Que é esse espaço aqui, ó. Ele não fica totalmente justo como a gente fez lá em cima. Eu já começo a abrir um pouco mais a diferença de uma trama pra outra, tá? Esse espaço aqui, que eu deixo de um nó, do último nó aqui dessa sequência pro próximo de baixo. Vou incluir mais um fio aqui, da mesma forma que eu fiz do outro lado, tá? Então, é um novo fio com a medida, tá dobrado ao meio, eu vou prender aqui com uma laçada inicial. E agora, a cada nova fileira, eu vou incluir mais fios, tá? Então, aqui pra próxima eu vou incluir mais 2 fios, um de cada lado, e depois na próxima mais, pra gente abrir essa trama, tá? Porque eu preciso que ela fique aqui com um sentido diagonal, que é o que vai cobrir a largura do busto, tá? A parte da frente. Lembrando que é uma peça frente única, então ela vai pegar do pescoço, vai abrir, passar por cima do busto, para as costas. Então, a gente precisa criar como se fosse uma trama em triângulo, uma trama diagonal. Então, a gente precisa ir abrindo essa trama e incluindo mais fios a cada nova fileira, tá? Então, na próxima aqui eu vou incluir mais fios e depois na outra vez, até eu chegar numa largura que cubra o meu busto. Já incluí mais 2 fios, um de cada lado. Então, eu vou criar mais uma fileira de nós aqui e vou incluindo os novos fios.
já fiz até agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fileiras. Eu vou continuar tecendo as fileiras e criando novas, acrescentando novos fios aqui para ir abrindo mais essa trama, tá? A minha circunferência de busto, que eu tô usando de medida, é de 86 centímetros, a circunferência completa. Então, eu preciso criar uma trama que aqui no final da largura dela, ela tenha uns 20 centímetros a menos do que essa medida aproximadamente, tá? Eu quero deixar mais ou menos uns 15 centímetros para fazer a amarração das costas, porque essa peça ela não vai ser totalmente fechada. Ela vai cobrir só a parte da frente mesmo do busto, tá? A parte das costas vai ser uma amarração. Levando em consideração que essa trama é bem elástica, então pode ser que um pouco menos já seja o suficiente para fechar a circunferência. Eu passei aqui a trama pro manequim para você conseguir visualizar melhor, tá? Então, eu vou continuar criando a trama e abrindo essa trama para que ela cubra o meu busto. Então, eu preciso ir colocando os novos fios para que essa trama vá crescendo aqui para a lateral, à medida que ela vai também crescendo para a parte de baixo, tá? Então, ela precisa fazer o contorno aqui do busto dos dois lados. Eu vou incluindo novos fios e vou criando a trama, sempre com sequência de 2 nós, e aí eu posso ir aumentando também o distanciamento entre uma fileira e outra, para que essa trama ela fique mais elástica e ela vista melhor depois sobre o busto, tá? Ela cubra melhor esse volume. Se você não tiver um manequim em casa para poder tomar por base essas medidas, o meu conselho é: vá fazendo a trama, criando as fileiras, e à medida que ela for crescendo, você vai experimentando para ver se a medida está dentro do que você espera, tá? Eu fui incluindo aqui os fios, então no final, no total eu incluí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fios até aqui de cada lado. E aí eu já tô mais ou menos aqui na altura da lateral do busto, já cobriu a frente, eu já fiz aqui a trama, eu fui tecendo a trama com os fios que eu já tinha pra eu ver o comprimento, tá? Então esse aqui vai ser o comprimento da minha peça, o busto termina aqui e ele vai até um pouquinho mais embaixo, que são os 30 centímetros que eu havia estipulado de comprimento, tá? Agora, para continuar aqui na lateral, eu vou incluindo novos fios, mas antes eu vou pegar as pontas que estão aqui, que eu usei de base, vou fazer uma amarração aqui atrás, já para eu usar de guia. Porque depois o meu
todo ele vai ser amarrado aqui nas costas. Mas eu tô fazendo essa amarração aqui já agora. Ele vai ser fechado exatamente dessa forma, tá? A ideia aqui é fazer exatamente assim. O modelo é mesmo esse, só que eu preciso completar a trama aqui da lateral. Eu quero que ela vá até um pouco mais atrás, até quase nas costas. Então eu vou acrescentar mais alguns fios aqui nas laterais para completar essa trama de nós. E aqui eu preciso prestar atenção no formato do meu top, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou acrescentar mais 3 fios de cada lado para eu começar a tecer a trama e te mostrar em quais detalhes você precisa prestar atenção. Mais 3 aqui nessa lateral e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora você deve analisar se você pode continuar tecendo os fios na sequência que a gente vinha fazendo. Então, se eu continuar criando as tramas aqui de 2 em 2 nós, pegando esses fios, a tendência é que esse decote aqui, essa parte lateral, ela vá descendo mais. Se eu não quiser que ela desça, se eu quiser que ela fique aqui na mesma posição, o que eu tenho que fazer agora é criar sequências de nós aqui. Então, eu vou, ao invés de criar uma nova sequência aqui embaixo, eu vou pegar dois fios, as 4 pontas aqui. Ao invés de fazer um por um separado, eu pego 2, ponho um do lado do outro e crio aqui uma sequência de 2 nós individuais, tá? Porque aí é como se eu estivesse completando essa fileira aqui, ó. Eu vou dar sequência para essa parte, tá? E aí, ao invés dele criar o efeito assim na diagonal, ele vai ficar reto nessa parte. Aí depois eu vou ter que incluir mais um fio aqui também para criar mais uma sequência de nós, porque eu preciso de 4 pontas. E aí eu vou fazendo assim de 2 em 2 até o tanto que eu desejo chegar aqui nas costas. No meu caso, eu vou fazer descendo mesmo, com o decote do jeito que eu estava fazendo antes, porque eu quero que ele crie mesmo esse decote nas costas, que ele desça e que ele fique mesmo no modelo frente única, tá? Então eu vou continuar fazendo como eu estava fazendo desde o início. Eu vou separar aqui os fios e vou continuar criando assim na diagonal. Cada fio desse vai ser equivalente a uma fileira diferente. Então aqui eu faço mais 2 sequências de nós para completar essa fileira. Depois o de baixo eu vou para a sequência de baixo e assim sucessivamente, tá? Eu não vou até muito atrás com a minha trama, eu não quero preencher muito as costas, eu quero mesmo, a ideia aqui é fazer um top frente única. Então eu só vou colocar mais um fio de cada lado, eu acho, e vou deixar o top finalizando aqui. Mas você pode preencher mais as costas e fazer esse top mais fechado, aí fica opcional, tá? Então eu vou completar essa parte e volto pra mostrar. Eu criei aqui uma sequência que vai encaixar nessa fileira. Então eu pego aqui as 2 pontas dessa sequência para completar. Depois eu vou completando aqui o restante da trama, mas eu já vou concluir aqui esses fios que eu já acrescentei para ver se vai ser preciso fazer para colocar mais. Eu, no caso, acho que eu ainda vou colocar mais alguns. Então, eu faço aqui o de baixo. E essa trama, ela segue essa linha aqui de baixo e assim sucessivamente. Se eu fizer aqui a sequência intercalada esses 2... novamente eu vou criar a sequência dessa fileira aqui de baixo. Eu vou acrescentar mais um fio aqui para completar. E aqui na lateral já vai estar suficiente para cobrir o que eu quero fazer. Depois eu vou tecer a trama até completar a altura aqui. Eu vou acrescentar mais um fio aqui na lateral. Porque eu quero que a minha trama só venha até aqui a lateral do corpo, tá? No início das costas. Eu não quero que ela vá até atrás. Isso é proposital. Se você quiser completar, é só ir incluindo mais fios.
eu vou parar minha trama por aqui. Vou agora completar as camadas aqui, as fileiras que faltam para completar aqui a frente. Então, eu vou seguir aqui essa linha e completar aqui na lateral. E vou parar por aqui. Se você quiser preencher mais, se você quiser preencher até aqui as costas, é só ir incluindo mais fios até chegar na medida que você deseja. No meu caso, a minha sugestão é fazer mesmo um top frente única, que ele vai cobrir só a parte da frente do busto. Para finalizar aqui a trama da lateral, eu vou fazer o acabamento da seguinte forma. Ele vai ficar desse jeito aqui. Depois eu vou fazer o acabamento de todas essas pontas para ficar sem sobra de ponta nenhuma. Aqui a ideia é ficar sem franja, tá? Com acabamento nos nozinhos. Se você quiser que o acabamento seja com franja, você tem que aumentar o tamanho da franja que você deseja 2 vezes nas medidas indicadas, tá? Então, lá naqueles fios iniciais de 2,10 metros, você precisa acrescentar a medida da sua franja, ok? Se você quer 10 centímetros de franja, você tem que aumentar 20 centímetros na medida inicial lá dos fios e depois ir fazendo a diferença à medida que você for medindo o top durante a produção da trama, tá? Mas aqui, como a ideia é não deixar as franjas, os fios foram mesmo a conta exata para eu tecer a trama que eu queria. E aí eu vou fazer esse acabamento aqui do outro lado agora. Eu vou te mostrar como fazer essa finalização. Então eu já tenho aqui a última sequência de nós do fio que eu acrescentei. Eu vou tecer mais uma sequência aqui intercalada. Vou tecer aqui a última, que completa a última sequência aqui de fileiras. Já fica aqui na altura da frente do meu top. E essa última fileira aqui de nós, então todos os nós que tiverem aqui no final, todos esses nós que finalizam a trama, nós vamos fazer eles bem apertados, tá? E sem esse espaçamento aqui, com esse espaçamento mais ajustado. Para que essa última sequência de nós, ela fique mais justa. Na hora que a gente for fazer o acabamento dos fios, não corra o risco dele soltar. E também porque ajustando essa última fileira, a gente acintura a trama, tá bem? Então, para tecer aqui essa última sequência, eu vou já deixar... Eu vou fazer os nós bem apertados, então aqui eu já não deixo o espaçamento entre as tramas. E faço os nós mais apertadinhos, tá? Aperto mesmo na hora que eu tecer cada laçada, para que ele fique mais justo. E aí eu vou fazer o último nó aqui na lateral. Eu pego as 2 pontas dessa sequência aqui de cima, com as 2 do intercalado aqui, para criar a última sequência da última fileira. Só que antes de criar o nó, eu vou dar 2 voltas nesses fios. Então, eu vou torcer essas 2 pontas aqui 2 vezes. E aí, eu faço o nó. E você pode ajustar. Ele vai criar esse acabamento aqui diferente, para não ficar só os 2 fios passados. E aí eu finalizo também essa parte. Então eu tenho esse lado finalizado e o outro lado também. Agora eu preciso fazer o acabamento de todas essas pontas aqui para finalizar a trama. Então esse é o resultado da trama. A ideia aqui era fazer mesmo um top frente única, que cobrisse a parte da frente, sem muita modelagem, nem muita dificuldade. Que cobrisse apenas a parte da frente mesmo do busto, porque na verdade a minha ideia foi ter mais uma opção de base para que a gente possa aplicar aquelas flores que a gente fez lá no primeiro vídeo, tá? Então a ideia aqui é ter uma outra base para a gente fazer a aplicação dessas flores. Então, você pode fazer a aplicação delas de outras formas. Aqui ainda é o top, ele tá montado, mas, por exemplo, a gente pode aplicar assim, em cima da trama já feita, o que vai dar um efeito bem diferente. Então, você tem várias formas de montagem, você pode montar elas assim sobrepostas ou separadas também, só em tamanhos diferentes. No último vídeo dessa série, eu vou te dar algumas sugestões de montagem para combinar todas as ideias que eu vou te ensinar aqui.
Bom, então agora eu vou fazer a finalização das pontas, esse é o resultado final. Vou fazer a finalização da parte de trás também, da amarração. Aqui nos fios, eu vou prender aqui com o alfinete. Eu vou desamarrar, vou dar um nozinho aqui, um nó, juntando as duas pontas. Para que os fios não saiam do lugar, para que essas tramas, esses fios, eles fiquem aqui presos. Então eu fiz aqui um nozinho de segurança para que esses fios aqui, eles não saiam do lugar, tá? Para que a trama não solte. Depois a minha ideia é torcer esses fios para criar o mesmo acabamento aqui do pescoço, da amarração do pescoço, tá? Então aqui, a partir daqui mesmo do manequim, ou de onde você estiver trabalhando, você já pode começar a fazer a torção desses fios. Eu já fiz o nó e a partir daqui eu vou torcer. Então eu vou aproveitar essas duas pontas e vou criar aquele efeito torcido. Torci os fios para a direita e sobreponho eles para a esquerda. E vou fazer o fio com o acabamento torcido para ficar com o mesmo acabamento do fio lá do pescoço. Vou fazer isso dos dois lados e finalizar com um nozinho na ponta para que eu faça a amarração das costas com o mesmo acabamento da parte de cima. Agora, para finalizar e fazer o acabamento das pontas aqui embaixo, porque eu não vou finalizar essa peça com franjas, eu virei o top pelo avesso, tá? Então, ele tá com a trama do avesso aqui para a parte da frente, para eu poder fazer o acabamento dos fios. Para fazer aqui o acabamento, eu tenho as duas sequências de nós finais. Então, para prender essas pontas e fazer o acabamento delas, eu vou primeiro pegar essas duas pontas que teceram os nós, tá? Essas de fora. E eu vou passar elas aqui por dentro desse primeiro nó, aliás, do último nó aqui, desses dois nós, tá? Do de baixo. Então, eu pego com a ajuda da agulha, ou de tapeçaria, que é que eu vou usar aqui, ou uma de crochê, você vai, com cuidado, passar essas duas pontas de fora por dentro desse único nó aqui de baixo, tá? Só pelo último. Então, eu vou passar a agulha aqui por dentro das duas laçadas do nó. Daí, eu pego uma das pontas, a ponta de um lado, e puxo aqui por dentro. E aí, eu coloco ela bem justinha aqui, ajusto bem a sobra. Faço a mesma coisa do outro lado. Então, com a outra ponta. E ajusto. Aí, agora eu vou deixar essas pontas aqui e vou fazer o acabamento das outras duas centrais aqui que saem de dentro da trama. Essas duas eu vou passar por cima desse nó aqui de cima, tá? Então, eu passei as das laterais, as das extremidades, pelo primeiro nó e as do centro eu vou passar pelo segundo lá em cima, pulando esse primeiro. Então, eu vou passar a agulha aqui por dentro do segundo nó, lá em cima. Pego uma das pontas e passo aqui por dentro. E aí, eu vou ajustar. Passo novamente a agulha pelo mesmo lugar e passo a segunda ponta. E assim, eu já fiz o acabamento das 4 pontas. Então, o acabamento pelo lado direito vai ficar assim, sem nenhuma ponta. E aqui no avesso, agora eu vou cortar as sobras. Vou cortar bem próximo aqui da sequência de nós, pra sobrar bem pouquinho. E como nesse caso o meu fio faz o acabamento com fogo, eu vou queimar as pontinhas pra ela não desfiar e ficar presa. Que aí ela cola. Faz o acabamento aqui por baixo. E aí fica assim, pela parte do avesso e pela parte do direito, fica com acabamento limpo, tá? Eu agora repito o processo em todas as outras pontas e faço a finalização e o acabamento de toda essa trama.
Eu tirei o meu top do manequim e estendi ele aqui sobre a mesa para eu poder te mostrar que mesmo que você não tenha um manequim em casa, você consegue montar essa peça sobre uma mesa, tá? De forma plana, assim como ele está sendo visualizado aqui. É só seguir incluindo os fios e criando as fileiras, porque a gente precisa criar essa trama diagonal. Esse top nada mais é do que um triângulo no fim das contas. Então, é só ir criando esse formato diagonal e à medida que você for crescendo a trama, você vai experimentando para ver se a largura tá ok, o comprimento tá exato. E aí, se você quiser uma trama maior, você inclui mais fios. Todo o processo de montagem desse top pode ser adaptado para outros tamanhos, o tamanho que você desejar, tá? Basta incluir mais material e criando mais camadas que você consegue criar em todos os tamanhos. Você pode alterar o início aqui, incluindo mais fios e criando mais fileiras para deixar esse início um pouco mais largo, mas o processo de montagem é básico, é o mesmo. É importante, se você for fazer tamanhos maiores, aumentar esses fios aqui das laterais para que eles fiquem maiores e você consiga fazer a amarração nas costas. Eu vou deixar na legenda aqui do vídeo, aqui embaixo, todas as informações relativas aos comprimentos dos fios, tá? E algumas informações caso você queira fazer em tamanhos maiores, como calcular essa medida para os fios necessários aqui nesse projeto. A quantidade de fios vai variar de acordo com o tamanho que você quer fazer, da largura do seu top, a quantidade de trama que você deseja criar. Então aqui tudo pode ser adaptado, você vai fazer de acordo com o que você deseja produzir. E esse é o resultado do projeto do top Frente Única concluído. Essa é a minha primeira sugestão de base, que também pode ser utilizado para a aplicação das flores, que eu ensinei no primeiro vídeo dessa série de carnaval. E seguindo a série especial de projetos para o carnaval, no próximo vídeo eu vou te dar mais uma ideia de formato de top, para que você também possa fazer a aplicação das flores. Então curte e já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo dessa série. Espero que você tenha gostado desse projeto, obrigada e até o próximo vídeo.